do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar justamente a quinta-feira depois das cinzas. Façamos o nosso caminho de meditação a partir da primeira leitura, onde encontramos o livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Vê que hoje eu te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. O trecho que apenas escutamos, assim como tudo aquilo que vamos escutar, mostra Israel diante da vida e da morte, os dois caminhos que Deus lhe propõe. E justamente esta primeira parte nos mostra Israel sendo colocada diante de suas responsabilidades. É completamente livre para eleger o bem e o mal. E também, por conta disso, vai depender por conta da sua fidelidade ou infidelidade, dependerá as bênçãos do Senhor aos seus castigos. Mais uma vez, o Senhor nos manda escolher. E nesse tempo de Quaresma, onde vivemos mais firmemente a escolha de nossa vida diante daquilo que o Senhor nos pede, como também vamos ver no Evangelho, o caminho para a verdadeira vida, no seguimento à cruz de Cristo, nós devemos de olhar a nossa vida e nos questionar: qual caminho tenho escolhido? O caminho realmente da vida, da fidelidade ao Senhor, e por conta disso, das bênçãos? Bênçãos que não se limitam às bênçãos desta vida, como nós esperamos e queremos, mas que ultrapassa e vai até a vida eterna com a bênção maior que pode existir, a glória de Deus? Ou temos escolhido o caminho da infidelidade? E por conta disso, os castigos? A escolha é nossa. O Senhor nos diz as consequências de nossas escolhas. E nós devemos de ser responsáveis pela vida que levamos. O problema é que, como Adão e Eva, nós queremos jogar a responsabilidade na costa dos outros de nossos erros. Muitas vezes. Mas devemos de ser maduros o suficiente para recordar que a vida espiritual, a nossa salvação, também depende de nós. O Senhor nos dá graça, mas nós escolhemos o caminho com a nossa liberdade. Nós somos responsáveis daquilo que será consequência das escolhas de nossa vida espiritual, que também se refletem na vida humana, no caminho que escolhemos seguir a Deus. Mais uma vez, temos buscado o caminho do Senhor, a sua santidade? Continuemos o texto. Se obedeceres, adiante, se porém o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis.
Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Então o Senhor nos mostra: a vida verdadeira não estará em nós, se nós escolhemos justamente adorar outros deuses, servir outros ídolos, ser infiéis ao Senhor e aos caminhos e às propostas que Ele nos dá. E recordo, idolatria não se resume somente a adorar falsos deuses e buscar outras religiões, é também isso. Porque se decidimos ser católicos, devemos de ser plenamente católicos. Não podemos viver com um pé na Igreja Católica e um pé em outra religião. Devemos de fazer uma escolha, ou a favor de Deus ou contra Deus, como o texto de hoje nos mostra. É Deus que nos dá a responsabilidade de escolha, mas devemos de escolher. Não podemos viver entre dois deuses. Mas a idolatria, os outros deuses também passam pelo egoísmo, pelos prazeres, pelo dinheiro, pela fama e tantas outras coisas que nós colocamos, até mesmo a saúde algumas vezes, pode ocupar o lugar de Deus e ser um Deus estranho. Amo mais a minha saúde e o cuidado de mim mesmo, o autocuidado, do que o próprio Deus. Então, temos escolhido o próprio Deus e por isso a vida eterna, ou temos escolhido perecer porque vivemos para outras coisas que não Deus? E segue o texto encerrando nos últimos versículos de hoje. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, e tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, e apegando-te a Ele, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É uma exortação que o Senhor faz, de um modo ainda por cima comovedor, nos comove. Ele nos diz: escolha a vida, mas vivendo para o amor do Senhor. Ele é a nossa vida e nada mais. Ele é a fonte da vida. Nós não podemos dar vida a nada, a ninguém. Não podemos gerar alma. Recordemos, sim, geramos vida enquanto pais biológicos, aqueles que são chamados à tão sublime vocação. Mas geramos a biologia. A alma cabe a Deus. É Ele que concede que uma vida continue ou não, assim como a nossa. E o Senhor nos mostra, mais uma vez, repito, que devemos de eleger Ele porque Ele é a nossa vida. Ele é a fonte da vida. E Ele é o fim da nossa vida, a meta. E o que temos escolhido? O que estamos prestes a escolher durante esse tempo de Quaresma? Realmente viver para Deus? Realmente nos colocar no seu caminho? Viver a vida que Ele nos ensina, seus ensinamentos? O amor total a Ele, a adesão total à sua vontade e a nenhuma mais, nem mesmo a nossa? Ou não? Ou queremos continuar brincando de viver a fé? Onde, quando eu estou na igreja, eu vivo, quando eu estou em grupos, eu vivo, porém, quando eu estou sozinho, quando ninguém está olhando, eu não quero viver. Não podemos ser assim. Devemos de viver a fé em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Mas é isso que temos escolhido? É isso que queremos realmente? Sem isso, não teremos a vida em nós, porque a vida é o próprio Deus. Passemos pelo Salmo. É o Salmo 1 que se apresenta a nós. E justamente o Salmo 1 nos fala da bem-aventurança. É feliz quem a Deus se confia. Bem-aventurado, beato, é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite, sem cessar. Aqui está a felicidade. O primeiro salmo da Bíblia nos mostra o caminho da felicidade, da bem-aventurança. As bem-aventuranças que também se encontram em Jesus, e Jesus nos ensina algumas delas. É feliz se nós não
vivemos no conselho dos perversos. Perverso. Nós temos vivido o conselho, muitas vezes, deles. De quem tem aversão a Deus, aversão à fé. E não procuramos conhecer justamente os conselhos de Deus e os conselhos da fé. É a eles que devemos de aderir, e não a daqueles que não vivem a nossa fé, que estão distantes de Deus. Mas fazemos essa escolha? Às vezes não. Às vezes fazemos de forma inconsciente. Não pensamos, achamos que, se tratando de algo tão humano, não tenho que me preocupar com aquilo que é a fé e o que o Senhor me diz. Muito pelo contrário. Em tudo devemos de viver a fé. Que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Caminhamos com as pessoas que vivem o mal, ou seja, caminhamos lado a lado, seguimos sua maneira de pensar, seus projetos de vida. Às vezes, podemos observar que, em alguns aspectos, sim, e devemos de abandonar. Nos sentamos com os zombadores, ou seja, nos fixamos em uma vida de zombaria em relação a tudo aquilo que a fé nos propõe viver. Não é o que a fé nos diz, mas o que nós devemos de viver, permanecendo assim no pecado. E onde está o prazer e a alegria? Na lei de Deus, meditada dia e noite. Jesus nos ensina o caminho da salvação, nos ensina o como viver aquilo que o Pai nos deixou, os mandamentos. Mas nós não meditamos. Meditamos em tantas outras coisas, mas não temos tempo para o Senhor. Recordemos, ali está a nossa alegria, porque ali vemos o caminho para chegarmos à fonte da vida, que é o próprio Deus. Estamos dispostos a mudar a nossa maneira de pensar e agir, para que assim possamos realmente meditar e viver aquilo que o Senhor nos ensina? Passemos ao Evangelho. Hoje o Evangelho é segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem a perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que Jesus nos mostra desde o início do tempo da Quaresma é que a cruz e a paixão são caminhos da sua missão. Fazem parte, são episódios chaves da vida de Cristo. E por isso, por ele também, os primeiros caminhos da vida cristã, se nós olharmos para nós. Então Jesus não esconde o caminho que devemos de trilhar. O caminho do Mestre também é o caminho dos discípulos. E não devemos de colocar como pesar tudo aquilo que o Senhor nos diz. Por quê? Porque Jesus nos mostra o caminho a seguir, mas também a meta final. Se nós seguimos a Jesus, receberemos a ressurreição. Ele não esconde isso de nós. Nós ganharemos a vida. Então não devemos de temer aquilo que Jesus nos propõe. Devemos de abnegar a nós mesmos para seguir a Jesus. É necessário. Se nós não fazemos isso, se nós não abnegamos a nós mesmos, se nós não deixamos a nossa vontade, não nos rebelamos contra o nosso próprio eu, nós não conseguiremos seguir a Cristo. Devemos de recordar que aquele que ama os prazeres, que busca as suas comodidades, que foge das ocasiões de sofrimento, que se inquieta, que murmura, que repreende, que é impaciente
porque a coisa mais insignificante no mar, segundo sua vontade e desejo, não muda segundo a sua vontade e o seu desejo. O tal de cristão só tem o nome, somente serve para desonrar sua religião, pois Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e me siga. Devemos de ter isso presente para nós. Não podemos ficar buscando comodidades, prazeres, vivendo de inquietações, murmurações. Devemos de abnegar a nossa vontade. Jesus antes fala que ele vai ser rejeitado pelas autoridades do povo de Israel, os anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei, e que vai morrer. Então as autoridades da fé não vão reconhecer. Pelo contrário, vão fazê-lo sofrer. Mas, depois de passar por tudo, vai ressuscitar e nos abrirá o caminho da ressurreição. E nós, reconhecendo o que nos espera, muitas vezes continuamos na facilidade de nossa vida humana e queremos fugir da cruz. Cruz não é somente sofrimento, cruz é toda a minha vida, com as alegrias e as tristezas. E eu devo de reconhecer aquilo que Jesus diz logo em seguida. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Devo vencer o egoísmo. A verdadeira vida é um rebelar-se contra o próprio eu. Nós queremos muitas coisas que podem nos levar à morte eterna, que podem nos levar à destruição. Recordemos a primeira leitura: ponho diante de ti a vida e a morte. Muitas coisas que nós queremos sem Deus, sem conhecer os seus desígnios de amor, nos levarão ao inferno na eternidade. Porém, se nós renunciamos a nós mesmos, rebelamos contra o próprio eu, nos revoltamos contra o próprio eu, e buscamos viver aquilo que o Senhor nos propõe, doando a nossa vida, vivendo para Deus e para o próximo como Deus nos pede, nós encontraremos a vida eterna. O problema é que muitas vezes nós dizemos: a vida é minha, eu faço a gestão da minha vida, eu sei o que é melhor, os outros que se explodam. Ninguém intromete na minha vida. Não é bem assim. Nós devemos de compreender a vontade de Deus. Devemos de renunciar tudo aquilo que pensamos ser bom, mas que não é o que Deus preparou para nós. E que talvez nós ainda não compreendemos o que Deus realmente preparou para nós, para que nós ganhemos a vida verdadeira. Isso ainda nos remete um pouco àquilo que meditamos ontem. Salvar a sua vida aqui, nessa terra. Ou seja, eu salvar a mim mesmo, ser meu próprio salvador, vivendo aquilo que eu quero, vivendo a minha alegria, eu perco a vida verdadeira. Agora, se eu perco a minha vida, se eu não sou meu salvador, se eu vivo para aquele que me salvou e tudo aquilo que ele me ensinou seguindo os seus passos, eu ganho a minha vida de verdade. E a última frase de Jesus: do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a nós mesmos e nos destruirmos? No que adianta eu ter todo o dinheiro, a família que eu quero, que Deus talvez não tenha preparado, mas eu quis assim, os prazeres da carne e tantas outras coisas que buscamos, como fama, reconhecimento, aplausos, e depois destruir a mim mesmo e ganhar a morte eterna? Busquemos viver verdadeiramente para o nosso Salvador. Sigamos a Jesus. Somente assim vamos nos salvar. Negando a nós mesmos, a nossa vontade, as nossas paixões, ao nosso egoísmo e vivendo tudo aquilo que o Senhor nos propõe. Cada vez mais no seu caminho de santidade. Assim, receberemos verdadeiramente a vida que não falta, que é o próprio Deus, fonte e também meta da vida. Nele, a nossa vida tem início
e nele a nossa vida tem seu fim. Mas não é um fim de acabar, mas sim de continuar eternamente. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos verdadeiramente desapegados de nós mesmos, a reconhecer onde nós não vivemos para Cristo, não vivemos para Deus. E assim, cada vez mais, abandonando os erros, as paixões, as vontades, os pecados, possamos nos colocar na trilha do caminho que Jesus nos mostra, seguindo-o com nossa cruz, imitando-o no amor, imitando-o na entrega, para que, vivendo cada vez mais de forma perfeita o amor ao Pai e aos irmãos, possamos alcançar um dia a glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia a todos.